Críticas ao Papa Francisco. Então, se você veio aqui para assistir esse vídeo achando que eu vou criticar o Papa, não é isso. É o seguinte, muitas pessoas criticam o Papa Francisco por conta da política que ele teve, as profanações tipo da Pachamama no local sagrado, que depois foi jogado no Rio, em Roma, e assim por diante. Quem acompanhou o período sabe a história que eu tô falando. É claro que tudo isso vai cair no esquecimento, poucos vão lembrar, e isso também gerou muito problema porque muitos católicos naquele período começaram católico não, porque o católico sabe da aliança eterna com Cristo, que o mal não prevalecerá sobre a igreja, não esqueci como que é em latim, não prevalecerá, que a promessa de Cristo é eterna, as portas do inferno não triunfarão, quer dizer, ela pode entrar ao inferno, mas não vai triunfar, e o que ligar será ligado, e o que desligar será desligado. Eu falo isso com muita frequência, para ver se entra na cabeça de todo mundo. O versículo é Mateus 16:18 e Mateus 18:18, tá certo? Quem quiser procurar. O Papa Francisco é o seguinte, tem uma tradição na Igreja Católica, ou diz a lenda que tem, e eu acredito que tenha, que a primeira fala em pública do Papa com grande repercussão passa a ser o pontificado do Papa. Então, a primeira fala com impacto do Papa Francisco foi em um voo para o Rio de Janeiro que a repórter pergunta para ele a respeito dos homossexuais e ele fala: quem sou eu para julgar? A partir daquele momento é que ele passou a ser o pontificado dele. Por quê? Quem conhece o Bergoglio antes de ser o Papa Francisco, ele era extremamente conservador, crítico ao governo, à ditadura argentina e assim por diante. E depois tem. É porque a cadeira de Roma tem algo interessante. Que quem é conservador senta, vira de esquerda, e quem é de esquerda senta e vira conservador. Outro exemplo é o Joseph Ratzinger, o cardeal Ratzinger, que mais tarde torna-se o Papa Bento XVI. O cardeal Ratzinger era extremamente modernista. Ele participou do Concílio Vaticano II, tudo, mas depois ele fez a meia-culpa e viu o problema que tudo ocasionou e tornou-se extremamente conservador, e eu acredito que ele seja atualmente o Papa mais santo que pisou na era moderna. Nossa, as pessoas falam que é o João Paulo II, mas eu não acredito que seja João Paulo II. O João Paulo tem dois João Paulo II, tem o João Paulo II antes do atentado de Fátima e tem o João Paulo II depois do atentado de Fátima. Se for depois do atentado de Fátima, ele se torna um santo realmente. Agora tem o João Paulo II antes do atentado de Fátima, entendeu? Por que eu falo isso? Porque João Paulo II relata que ele viu a mão de Nossa Senhora desviando a bala e quando ele acorda do coma ele pede o segredo de Fátima, lê e se converte, tanto que a bala que acertou ele está na coroa de Nossa Senhora em Portugal, ele fomenta o rosário, ele passa a celebrar mais missas em latim e tudo mais, e assim por diante, e ele morre e se torna um santo. Todo mundo tem o direito de recomeçar, todo mundo tem o direito de segunda chance, de fazer a minha culpa. Todos serão salvos desde que se arrependam no último segundo. Mas como que eu posso dizer pra você? Não quer dizer que você vai pro céu, tá? Se confesse, tá entendendo? Se confesse seus pecados. Deus deixou o Padre para que você possa ter os pecados perdoados. Não seja esse católico protestante que fala que não precisa se confessar. Você precisa se confessar, você precisa ir na missa sempre que possível, você precisa comungar. Não peque contra o Espírito Santo, quer se rebatizar, você tá entendendo? E assim por diante. Não participe de outros meios, de candomblé, nada disso. Não participe, só participe da Igreja Católica. Tudo bem que o Brasil tem um sincretismo religioso gigantesco, muitas famílias tem vários sincretismos, então, mas isso no futuro tende a ser superado. O Império Romano também era assim e depois foi superado. Agora, o que eu falo para vocês é o seguinte: não vivam criticando, não julgai para não ser julgados, pois com a mesma força que você julgar, você será julgado. Foi o que Cristo nos deixou. Então não julgue o Papa Francisco, o finado Papa Francisco, porque muitas das coisas que ele fez porque assim era necessário para que não houvesse um mal maior. Entendeu? Então tem a questão da mídia, tem as questões internacionais, tem a questão de manutenção de tudo como tá. Então o Papa também tem um papel importante por ser o árbitro isento. Todas as fronteiras são mantidas da maneira que está por conta da isenção do Papa e assim por diante. Então, vamos parar para pensar que o mundo não é
azul e vermelho, o mundo é preto e branco, o mundo é um palco, cada um tem seu papel, tá entendendo? E a nossa função como católico é rezar e pedir a Deus, peça eu te darei, e acreditar na providência divina que Deus provê no último momento. Nenhuma folha de uma árvore cai sem que Deus não queira.